Olá pessoal, eu sou o professor Robson Vidal e hoje a gente vai falar um pouco para vocês sobre a organização do sistema nervoso. Bem, quando a gente fala da questão do sistema nervoso, é importante a gente ressaltar que esse sistema nervoso é responsável pela nossa interação com o meio ambiente externo e é o que nos ajuda nas nossas tomadas de atitude e nas nossas ações. Um simples ato de ler algo ou escrever algo é uma sensação ou é uma atitude que perpassa por uma ação do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, o que é o objeto de estudo dessa aula de hoje. Bem, para a gente entender o sistema nervoso de uma forma geral, eu tenho que dividi-lo em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. De imediato, a gente já destaca que o sistema nervoso central ele vai ser considerado o centro integrador. Vai ser o local onde as informações que ali chegam são processadas e deste processamento a gente vai obter uma resposta. E o sistema nervoso periférico seria responsável em dois momentos distintos. Num primeiro momento, de levar essa informação até o sistema nervoso central e em um segundo momento de conduzir a resposta que o sistema nervoso central vai oferecer. Um outro detalhe que é muito importante para o aluno entender em relação ao sistema nervoso central e sistema nervoso periférico é retomar os conhecimentos lá da anatomia básica, quando a gente diferencia o esqueleto axial do esqueleto apendicular. Então, quando eu considero o esqueleto axial como aquele esqueleto formado pela caixa craniana e pelas vértebras da nossa coluna vertebral, eu vou considerar que toda estrutura que estiver protegida por essas estruturas ósseas, no caso, protegida pela caixa craniana, que aí vai ter o encéfalo de uma forma geral, e a medula espinhal, que é protegida pelo canal medular, né, o nosso canal vertebral, essas estruturas que estão dentro dessas estruturas ósseas, que fazem parte do esqueleto axial, vão compor o que a gente chama de sistema nervoso central. Tudo aquilo que sai desse esqueleto axial, vai até o corpo, na periferia do corpo, né, recebe o nome de sistema nervoso periférico. Então essa dica é uma ajuda que faz com que a gente entenda a diferenciação maior entre central e periférico. Partindo para uma segunda divisão, como eu falei, o sistema nervoso periférico ele vai ter uma divisão sensorial e vai ter uma divisão eferente. A divisão sensorial está ligada aos nossos sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. E ela é responsável pela via aferente, ou seja, os estímulos do meio interno ou externo, eles vão passar pelos meus receptores e vão até o sistema nervoso central para ser processado. Então, a divisão sensorial do sistema nervoso periférico é a via de entrada, é a via que a gente chama de input. E o sistema nervoso eferente do meu sistema nervoso periférico é aquilo que traz as respostas que foram processadas pelo sistema nervoso central. E aí essa resposta, mais para frente, a gente pode dividi-las em autonômicas ou motoras. De uma forma geral, vendo essa figura, às vezes o aluno ele pode ficar um pouco confuso, né, sem entender, mas basicamente a gente começa entendendo que eu vou ter um sinal, certo? Esse sinal aí eu vou considerar um sinal que vem do meio externo. Esse sinal que vem do meio externo, ele vai ser capturado pelo nosso sistema nervoso aferente, periférico, que são o nosso sistema nervoso sensorial, e aí tanto faz, né? Pele, tato, olfato, visão. E esses receptores que capturam esse sinal, eles vão mandar justamente pelo meu sistema nervoso aferente. Então, eu vou considerar o sinal de entrada. Esse sinal de entrada ele vai até o meu sistema nervoso aferente e uma vez no sistema nervoso aferente, da periferia do corpo, ele vai ascender pela medula espinhal e vai chegar até o meu centro integrador. Eu considero o centro integrador o meu sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, ponte, bulbo, cerebelo e medula espinhal. Uma vez, né, nessas estruturas, e aí a organização do estímulo, ele pode ir até medula e voltar, ou ele pode ir até ponte e voltar, ou ele pode chegar até o encéfalo e voltar. E aí essa é uma divisão para a gente falar numa outra aula. Mas de uma forma geral, eu entendo agora que esse sistema nervoso central vai integrar,
vai entender o que é que esse estímulo quer dizer e vai gerar uma resposta. Quando eu falo da resposta, eu estou falando dos neurônios eferentes. Aqui eu estou falando do sistema nervoso periférico eferente. E como a gente já tinha adiantado para vocês, eu posso dividir esse sistema nervoso eferente em autonômico, né? Que aí a gente vai falar do SNA, que é o nosso sistema nervoso autônomo, que vai ser dividido em simpático e parasimpático. De forma bem rápida também, não é o objetivo desse momento, mas para a gente não perder a oportunidade, esse sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, ele será utilizado para os estímulos que chegaram até o diencéfalo, certo? Então, chegar até o diencéfalo, eles vão ser processados e retorna pelo meu sistema nervoso autônomo, tanto a parte simpática como parasimpática. E esse sistema simpático e parasimpático, que são antagonistas, né, cada um atua em um determinado momento, eles vão atuar no músculo cardíaco, no músculo liso e em diversas partes do corpo, glândulas e órgãos. Levando em consideração que, se o simpático ativa, o parasimpático inibe e vice-versa, a depender do sistema que você estiver estudando. Já o meu neurônio somático-motor, o termo somático-motor está muito relacionado à parte voluntária. E, na maioria das vezes, essa resposta voluntária está relacionada a uma informação que foi processada no encéfalo. E há uma vontade, né? E aí, se há uma vontade, eu vou ter a contração de uma musculatura. Então, toda vez que eu estiver falando numa resposta do neurônio motor, eu vou estar falando do meu músculo esquelético, que é voluntário. Diferente do meu músculo liso, do meu músculo cardíaco, que é involuntário e que vai estar sob o comando do sistema nervoso autônomo. É importante, né, para a gente poder também considerar que esse sistema nervoso ele vem evoluindo desde, né, a sua formação embrionária. Lá na formação embrionária, a gente vai ter lá o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo, que vai se subdividindo nas semanas gestacionais e pela organização de como é feito, né, e aí eu já fui numa fase mais avançada embrionária, mas se a gente for pegar do começo, a gente vai ter a placa neural, goteira neural, que é um tópico para um outro momento, uma outra discussão. Mas a gente tem que entender que, no momento da organização final, né, às vezes os alunos, né, esquecem dessa dica da anatomia, o que é anterior, que vai dar origem ao nosso lobo frontal, faz parte da porção rostral da divisão do sistema nervoso. A parte posterior, que seria o dorsal, se torna a porção superior. A parte ventral do sistema nervoso na evolução vai se tornar a porção inferior e nós vamos ter a porção occipital como a porção caudal. Seguindo um pouco esse desenvolvimento, então eu considero que todas essas estruturas que vocês estão vendo nessa imagem fazem parte do sistema nervoso central, acrescentando mais aí a medula espinhal. Aqui uma estrutura que é importante para o aluno gravar na anatomia é o corpo caloso, porque ele faz uma divisão, né, entre telencéfalo, que está acima do corpo caloso, e diencéfalo, que está centralizado nessa estrutura, que depois vai ser subdividido em tálamo, epitálamo e algumas literaturas trazem o hipotálamo, certo? E esse diencéfalo, posterior a ele, nós vamos ter o mesencéfalo, ponte, bulbo, cerebelo, como vocês já conseguem ler na imagem, e abaixo disso aqui segue a medula espinhal. Então, nessa ilustração, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, ponte, bulbo, cerebelo e medula são as estruturas que estão lá dentro daquele esqueleto axial e que fazem parte do meu sistema nervoso central, certo? Aqui é só uma organização que depois isso vai acabar formando lobos, né? E os lobos recebem os nomes das estruturas ósseas da caixa craniana. Então eu vou ter o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal, o lobo occipital, né? E outros lobos que são fisiológicos, né? Que não entra nesse detalhe aqui agora. Aqui eu trouxe um recorte do corpo caloso para destacar, né, a questão que algumas literaturas trazem essa região como epitálamo, tálamo e hipotálamo, e uma relação direta aí que o aluno já vai começando a pensar. Esse sistema nervoso central, ele tem uma relação direta com uma glândula importante, que é a glândula hipófise. E aqui eu chamo esse eixo de eixo hipotalâmico hipofisário. Isso é de fundamental importância no controle que a gente vai chamar mais na frente de neuroendócrino,
para poder a gente entender, né, o feedback e o controle, né, na produção e na inibição de alguns hormônios. Aqui seriam estruturas, né, da parte mais central, e aí na parte mais central eu vou ter o giro do cíngulo, eu vou ter o tálamo e eu vou ter o hipocampo. Essas estruturas, principalmente vocês da psicologia, vão estudar muito, né, além da amígdala, porque são estruturas que vão estar diretamente relacionadas ao diencéfalo e vai estar associada ao sistema límbico, que é um sistema que está muito voltado com algumas questões de memória e de emoção, que isso para vocês, em especial da psicologia, né, tem um efeito muito importante. Aqui é uma demonstração um pouco do que a gente chama de tronco encefálico, né, para a gente poder destacar mais uma vez o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e abaixo a medula espinhal. Eu brinco com os alunos, né, a excelente música brasileira, que a gente fala, né? Música popular brasileira. Então, MPB, aí o aluno não esquece, MPB, mesencéfalo, ponte, bulbo. Posterior a isso tudo tem o cerebelo, certo? E aí a gente vai gravando essa organização do sistema nervoso central. E muitas vezes a gente passa desapercebido, mas é importante destacar o papel da medula espinhal. Essa medula espinhal, ela vai ter uma raiz anterior, que é ventral, e vai ter uma parte posterior, que é dorsal. Essa medula espinhal, ela faz parte do sistema nervoso central e ela também vai ter, né, uma via dorsal posterior, que é a via aferente. Então, todo o meu estímulo externo, ele vai chegar até a minha medula pela parte posterior. E eu vou ter uma raiz ventral, que é a raiz que a gente chama de eferente. Quando a resposta vem do sistema nervoso, ela vem pela medula e vai para a periferia do corpo. Quando ela vem da parte externa, ela vem pela parte posterior da medula e sobe em direção ao sistema nervoso central. E aí a gente já localiza bem a via aferente, que é posterior, e a via eferente, que é anterior nas raízes nervosas, certo? Que isso é importante. Outro detalhe, né, que aí fica um pouco mais para frente, é que a constituição dessa medula é a mesma constituição do meu tecido do sistema nervoso. Então eu vou ter a substância cinzenta e eu vou ter a substância branca. E na substância cinzenta eu vou ter os núcleos sensoriais e motores. Então aqui a gente consegue destacar o corno dorsal, que ele é posterior, que ele é a parte justamente que vai ter o estímulo aferente, sensorial, e eu tenho o corno ventral, que vai ser a parte da resposta motora, que vai estar justamente trazendo as informações. E alguns núcleos, né, que vocês vão ver isso mais para frente, núcleo somatosensorial, núcleo eferente autonômico e o núcleo motor. Então, só pela que a gente entendeu aí, então, ó, todo estímulo, quando ele vem da parte posterior aferente, chegando do meio externo, ele vai passar pelo núcleo somatosensorial. O termo ajuda a gente a gravar isso aí, ó, sensorial, visão, audição, olfato. Então, esse núcleo captura essa informação, ela vai ser processada na medula e voltar, ou vai subir para o sistema nervoso central. Se a resposta vier pela via eferente autonômica, vai ser esse núcleo, que é o núcleo do sistema nervoso simpático e parasimpático, e se ela vier mais anteriormente, eu vou ter uma resposta motora. Então, aqui seriam os núcleos que processam as respostas, para a gente entender um pouco dessa organização de central e de periférico, certo? Então, a gente entende que o caminho em verde é o caminho que o estímulo pode percorrer para ir para o encéfalo, e o caminho em azul são os tratos descendentes. Isso fica para um outro encontro, porque é algo mais profundo que a gente tem que detalhar separadamente. E aqui eu trago um exemplo para a gente finalizar esse encontro nosso, onde o estímulo sensorial ele vai passar pelo interneurônio, vai chegar na área somatosensorial. Se ele for integrado aqui no próprio sistema nervoso, na própria medula, e a medula responder através de um interneurônio motor, e esse comando ir para um grupo de músculo ou de glândula que seja, eu chamo isso aqui de arco reflexo. Mas na maioria das vezes esse estímulo ele vai subir pela medula e vai na direção do sistema nervoso central. Eu agradeço a atenção de vocês e estou à disposição para dúvidas se surgirem.